Está começando o Zonecast, o papo maluco sobre mangá, anime e cultura pop, com Rômulo Alves. A ideia era explicar o que é um mangá, né, cara? Fernando Sena. Você tá doido, cara? Não é isso não. E Iron Alves. Mas não é mina não, é homem, caralho. Eu vi, pô. E aí, nerd, e aí, otaku, beleza? Tá começando agora o Zonecast, o papo humorado sobre mangá e anime. Bom, vamos falar então hoje sobre mangá mesmo, né? A origem, onde tudo começou e o que se tem hoje em dia, né? Qual é o cenário atual do mangá. Então, aumente o volume e venha com a gente. One more time. Ippomme. Eu acho que nesse podcast a gente vai acabar pegando e falando um pouco sobre o próprio Japão também, né? A história do Japão. Desde o período feudal, né? Até hoje em dia, como ele se transformou e o mangá acompanhou essa transformação, né? Com certeza. Assim, eu vejo assim que a gente vai arranhar, na verdade, né? A cultura em geral japonesa, né? A gente está arranhando aqui. Na verdade, a gente vai acompanhar mais a expressão, né? A forma de expressão máxima, assim, acho que japonesa, né, cara? E como ela se transformou para ser o que é hoje, que não é mais só japonesa, é internacional, né, cara? Tanto que a gente está falando dela aqui agora, né, no Brasil, né? E esse ponto de você falar que ela é internacional é interessante, que mais pra frente a gente vai chegar nisso, mas que ela teve a influência, né, do Ocidente, depois que o Japão abriu as portas para essa arte, né? Na verdade ele não abriu, né? Foi forçado, foi arrombado, né? Cara. Mas beleza, então vamos voltar lá alguns séculos atrás para falar do começo do Japão antigo, né? Uhum. Que vamos dar o contexto, né, de como que funcionava o Japão. Que o Japão ele começou a ter essa influência na arte, né? A China, né, cara? Que a China que foi que transportou os seus costumes, a arte para aquela região, né, no Oriente. Sim. Tanto a Coreia também e outros países que são tem ela, no começo a arte veio a partir desse resgate, né? A China é o país chave pro Oriente, tanto quanto pra Europa, aqui pro Ocidente. Tudo veio da China praticamente. Tanto na arte, na língua, né, cara? E depois ele foi tomando a sua forma própria, né? Ele tem a mesma base e depois ele foi segmentando e se tornando o que é o Japão hoje. Isso é comum, né, nos países que tem uma definida origem, né? No caso, o Japão, ele foi, digamos que eram chineses, né, que sei lá, não sei, eu não estou especulando aqui, né? Vamos dizer que assim, não vou dizer nem chineses, mas aquele mesmo povo, né, que foi desbravando, né, e chegou na região que hoje que é o Japão, né? Assim. E lá se manteve e foi se estruturando, né? Essa estrutura, assim, meio que se desvinculou dos outros povos e foi criando a própria cultura, né? É comum isso acontecer, né? Um povo que se... Ainda isolados, né? Pô, o mundo inteiro, assim, né, acho que isso é bem comum mesmo, né? Faz parte da história da humanidade, né, cara? Então, e dentro desse grafismo, dessa arte do começo do Japão, se tinha uns tipos específicos, né, que eram o que eles retratavam, que era mais uma coisa da tradição do próprio Japão, né? Eles colocavam nesses papiros. O Fernando que pode me ajudar com esse nome, né? Qual é o nome, Fernando? Tem o ukiyo-e, né? Que são aquelas pinturas antigas, né? Tem tanto em papel ou madeira, que eram sobre a cultura, que era mais paisagismo, né?
Também sobre as tradições também. Sobre. Ele sempre pra contar uma história também, né? Sobre as guerras que foram travadas, como acontece todo mundo, né? Assim, a escrita japonesa ela é bem carregada com significado, né, cara? Assim, eu li assim, eu vi em certos lugares que ela não só representa uma palavra, ela tem uma representatividade de um todo, né, cara? De um conceito tal. Sim. Ela quase que é um desenho antes de ser uma escrita, né, cara? Que é diferente do nosso alfabeto romano, que é uma coisa muito, né? Acho que não tem significado nenhum, assim, como simbolismo, né? Agora, a técnica de escrita japonesa mesmo, ou oriental, né? De maneira mais abrangente, tem essa forma de quase que se desenhar uma ideia, né? Não, é que mesmo que os ideogramas, né? Do Japão, da China, né, que na verdade vem da China, antes de tudo, eles eram um desenho que eles foram se estilizando e se transformando nesses ideogramas, né? Então, todo ideograma ele tem um significado que realmente era um desenho por trás. Assim, você pega o kanji, que é um exemplo, assim, ideograma de árvore, né? Aí você for ver, ele realmente parece uma árvore mesmo, só que mais estilizado, né? Realmente ele sempre foi um desenho mesmo. E ele foi, por exemplo, criando, agregando valor. Por exemplo, você pega uma árvore, depois você põe um traço embaixo, você já mostra que é uma árvore em cima de um morro, né? É um exemplo bem babaca, mas seria mais ou menos isso, como que ele vai evoluindo o significado e você vai criando vários tipos de ideogramas, né? Sim. É verdade. Sobre a escrita, o Fernando pode falar melhor que ninguém aqui com o valor que ela teve, né, para toda a sociedade, né? Assim, a escrita japonesa foi como isso que eu disse mesmo. Então ela agrega um desenho, um significado, e ela vai se transformando, né? Isso foi pego da China. Só que o próprio Japão, como o Japão sempre desenvolve as suas próprias coisas, sempre quer se diferenciar como qualquer outra cultura e tal. Eles fizeram um outro ideograma, que eu tô falando. Eles fizeram outros caracteres, né? Mas aí veio da necessidade também, né? Tem os próprios. Porque você tem os 3 alfabetos, né? Que são o kanji, o hiragana e... hiragana? Hiragana e katakana. Ippon! Katakana. O hiragana então, mas aí... é próprio do Japão. Então, né? veio da necessidade, né? Veio da necessidade. O kanji, que é o ideograma mesmo, que é o que veio da China, né? Só que, porém, aqui no Japão, os caras têm os 2 tipos de leitura. A leitura chinesa e a leitura japonesa pra eles, né? Pra esse ideograma. É como se tivesse vários 2 tipos de línguas dentro da própria, né? Que o desenho, a expressão imagética, de imagem mesmo, está muito presente na cultura oriental, né, cara? Você pode ver que tudo que é relacionado até a arquitetura, roupas, né, os vestuários deles é muito carregado de informação, né, cara? Então eles são um povo muito, muito visual mesmo, né? Gráfico. Você vê as revistas japonesas. Sim, as estampas que eles criavam, né, também. Cheia de detalhes e tudo. As próprias ruas cheias de placas, letreiro aqui, letreiro ali, revista cheio de letras, confusão também, né? Confusão. Pra gente é confusão, né, cara? Pra gente é confusão. 2本目 Então, vocês colocaram o termo aqui que é Shodo, é isso mesmo? Então, são várias técnicas, né? Eu levantei, fiz um levantamento bem rápido, assim. Aí a gente contou 3 técnicas
são diferentes entre si, né? Mas que influenciaram a criação ao conceito de mangá, né? São, o Fernando pode me corrigir na pronúncia, mas eu vou tentar dizer aqui que é o Shodo. Tá certo, Fernando? Tá certo. Então manda brasa. Shodo é caminho da caligrafia. Temos até a explicação etimológica do negócio. O Haikai. Acho que é Haikai. Haikai todo mundo conhece, cara, né? Não é possível. Conheço o Maikai. Não, você conhece o Makai. É aquele poeminhas, né? Com 3 versos simples. Isso. Ela é bem, digamos assim, que faz parte da cultura dos monges zen, né? Que ele é bem livre, né, na sua expressão. Isso. E o Yukio-e. Que a gente falou, né? Que esse aqui, se não me engano, pelo que eu levantei, é a principal influência, né, da criação do mangá, porque ele era confeccionado em madeiras, em papel de arroz, então ele foi o mais próximo de chegar em alguma coisa mais, digamos, compartilhável, né, e se tornar mais pra frente, sem uma influência grande pro mangá em si, né. Teve um artista muito famoso lá, o Hokusai, né. É o Katsushita Hokusai. Isso mesmo. Ele, se não me engano, ele colocou o termo mangá, começou a usar o termo mangá. Que agora é legal abrir um parênteses, né, cara? Que mangá, a tradução literal, eu vejo vários tipos de traduções, mas geralmente o que você pode falar é desenhos descompromissados, né? Isso. São desenhos que eles são mais livres, né? Diria mais ou menos isso? Isso, pra gente aqui história em quadrinhos, né, mesmo? É que eles fogem, né? Tipo, da arte que era feito na época, no estilo, né? Eu acho que assim, seria mais ou menos. Pelo meu entendimento, eu acho que eles têm formas de... Assim, os conceitos que a gente passou aqui, as 3 técnicas, eram algumas formas muito fechadas, né? De comunicação, de escrita, né? Acho que o mangá ele é mais livre digamos que cada autor tem uma identidade própria, né? De se fazer aquilo. Não é muito rígido, né? Eu sei que a escrita chinesa ou japonesa, se você escrever uma coisa um pouquinho mais torta, tem outro significado, né? Tem toda essa coisa muito engessada, né? Eles são bem fechadinhos, né? E o mangá, acho que ele é uma coisa um pouco mais leve. Então, por isso que esses desenhos descompromissados, né? Que você não tem um compromisso com uma regra, né? Porque, assim, o grafismo lá, a arte de você fazer as escritas, é exatamente isso, é uma arte, né? Você tinha toda uma tradição para você fazer aquele tipo de... esses kanjis, essas letras. E é quase... Tem um Shodo pra isso. Isso, era um desenho mesmo, né? E quando você sai dessa tradição que já é passada há séculos e você cria que nem ele criou, né? Uma outra... como vou dizer... Não um outro tipo de grafismo, uma outra ideia, né? Deixa eu pegar uma palavra melhor. Outro sentido? Não outro sentido. Ele criou Conceito? Eu não diria conceito. Eu tenho uma palavra exata que eu não tô conseguindo achar, né? Mas estamos entendendo. Novo tipo de... sim. É que eu queria colocar claro pra pessoa que tá ouvindo entender. Um novo estilo, pronto. Não sei se você usar o estilo, mas um novo estilo que é diferenciado, que ele é mais simples, descompromissado. Ele não tem um sentido de tradição, que era apenas pra... que deu na telha, né? Eu acho que é uma forma mais de expressão mesmo, né? Exatamente. Tornar mais subjetivo... Não subjetivo, assim, mas mais autoral aquela arte, né? Não é uma coisa muito fechada, é uma coisa mais autoral. Então, cada tipo de pessoa que produz tem uma forma diferente de expressar as suas ideias. Então, eu acho que é isso. Então, ele foi influenciado, pelo que você colocou aqui, pelo artista, né? Peraí, isso a gente precisa dar um parênteses. Porque eu mesmo não sabia, cara. Cabeças vão explodir agora, né? Que assim... É uma loucura, porque pelo que eu entendi e pelo que eu li e pesquisei, já falei isso antes,
Fazendo mó suspense aí, mano. Caraca. Não, porque assim, pra mim isso é novidade, cara. Eu realmente não sabia que a cultura do mangá foi altamente influenciada pela cultura ocidental, da Europa e americana mesmo, né, cara? Pra mim, eu achava que era uma coisa muito natural japonesa, entendeu? Ah, sim, original. Isso. Assim, ele mas foi transformado de uma influência anterior, entendeu? Eu achava que era... Então, é engraçado, né? Porque assim, ele ele sim, realmente, o mangá que a gente tem hoje em dia, ele tem influência ocidental. A gente vai falar mais pra frente sobre o Tezuka, né? Que foi inspirado em Walt Disney. Mas antes disso, ele já foi influenciado pela cultura ocidental, que é uma maluquice, né, cara? Com certeza. Que é muito louco, porque assim... Antes dele ter essa cara que a gente conhece hoje, já teve uma influência de outros caras, entendeu? Então foi uma troca de influências maluca, né, cara? Que hoje em dia já é o contrário, né, que a gente vê, que é a cultura americana da produção ocidental muito influenciada pela cultura japonesa. Então é uma troca, né, cara, que não é de hoje, né, cara? Sempre tá trocando ali influência dali. É um troca-troca. Então a gente não pode ser tão xiita e afirmar, né? Pô, a cultura tal é a melhor, não sei o que. Cara, não existe, né, cara? Você vê que realmente é um pegando o outro. As duas são usando a influência, né? São duas lésbicas se trocando, entendeu? Caraca. A analogia do Ira. A arte do HQ sequencial é duas lésbicas se pegando. Vamos fazer a arte que vai da vitrine vai ser essa. Desculpe, ouvintes. Muito boa essa arte, eu queria fazer. Vai chamar muita pivetada aí pro site. Mas vamos lá. Mas então ele teve essa influência, isso é muito bacana de saber, cara. Eu também não fazia ideia. Também não. Uma coisa bem legal de ser porque descoberto. Assim, nessa época eu nem imaginava que tinha um produto que era ocidental dentro do Japão, né, cara? Porque a gente teve essa visão, tinha essa visão, né, que era muito fechado, né, pro... Então. Mas mais ou menos isso daí deve ser lá pelo ano de 1800 e pouco, já, né? Não, então, essa data que tem lá pra 1840, 50, né? É porque quando o Japão mudou do governo do Gao, do imperialismo... Isso é antes ainda, né? Ainda não tinha nem se fechado ainda o Japão ainda não tinha se fechado para influência ocidental, né? Então mas assim, eu não imaginava que era a influência externa, jornalística, né? Até, né? Seria tanto assim para influenciar o grafismo, né? No Japão. Porque assim, o Japão até nessa época ele era considerado meio que medieval, né, cara, por outros países, né? Então, assim, até então ele tava aqui acompanhando, né? Quando começou o feudalismo no Japão, o feudalismo na Europa começou na mesma época. O problema é que o Japão se fechou no feudalismo. Ele não evoluiu, ele ficou fechado, né? Ficou 300 anos fechado, né? Então, nesse período, ele não houve, tipo, uma mudança industrial nem nada. Ele ficou fechado até os americanos conseguirem abrir as portas do Japão, né? Conseguirem ter arrebentado consulado, é isso, né? Na base o Japão, então, já tava na era industrial e o Japão era feudal, cara. É uma loucura isso. Então, por isso que eu tô falando, cara. E assim, um estrangeiro, né, cara, chega lá e produzir um produto dentro do Japão é muito louco, né, cara? Porque é uma cultura que estava um pouco avançada, quer dizer, comparada a termos hoje, né, assim, estava mais avançada, entrar numa cultura mais, digamos assim, atrasada, né, colocando reticências, né, e introduzir um produto lá dentro e se dar bem com isso, é muito louco isso, né. Então, e o nome dessa revista que ele publicava lá era Japan Punch, né? Isso, era uma... Charles Swing. Ele publicava, era pra fora, né, que ele publicava sobre o Japão, não era isso? Não, era interno mesmo. Era interno? Assim, eles eram dois jornalistas chargistas, né, /chargistas, que
produziam conteúdos políticos, né? Charges políticas, esse tipo de coisa. E eles foram a meio que cobrir alguma coisa no Japão, sei lá. Mais jornalístico, mais acho que é sobre a cultura e tal. E acabaram se fixando no Japão, né? E como eles... Assim, um deles se casou com uma japonesa e tal. E fixou residência, ele produziu essa revista de humor, né? Também com foco em charge, que era Japan Punch. E assim, acho que ele... Meu pai, como é que é essa pronúncia aí? Essa pronúncia aí do Saxony, cara? Como é que eu falei? Desculpa. Japan Punch? Não, você não fala. O que eu falo? Você vai ouvir depois na edição, como é que você falou, mas continua aí. Com foco em charge, que era Japan Punch. Japan Punch. Punch. Aí pros extras, né, desgraçado. Não, Japan Punch. Foi isso mesmo. Ele falou isso, né? Mas vamos lá. Então, aí ele se fixou residência lá no Japão e produziu essa revista com foco em humor, né? Meio que satirizando a cultura em geral, né? Como todo chargista faz, né? Não estamos sendo... Como todo bom sargista faz. Isso, ele faz críticas à sociedade, não importa qual sociedade, né? Não só porque ele era um ocidental no Japão, não quer dizer que ele tinha preconceito nem nada, mas é porque... Tanto que o cara estabeleceu residência lá, então não tinha sentido, né? E assim, o cara ele é respeitadíssimo lá no Japão. Eu li que ele tem até monumentos à memória dele, porque ele foi enterrado lá, não foi? Sim. Ele tá lá. Mas enterrado todo mundo é, né, cara? Pô. Não, mas o túmulo dele é lá. Pô. Sim. Tem homenagens no túmulo do cara lá. Tem homenagem anual, acho, né? Acho que sim. Deve ser. 3本目 Então, aí a gente já tá falando da era Edo, né? Período do Japão que foi dominado pelos shoguns, né? E se fecharam, o Japão se fechou, né? Pro resto do mundo, cara. Por isso que você parou de ter aquela influência ocidental. Então, o país começou a só cultivar a sua própria cultura, né? Aí que você teve a explosão cultural mesmo do Japão, né? Em si mesmo. Tudo que a gente conhece do Japão hoje em dia, a geisha, o samurai, foi tudo perpetuado nessa época, porque você tinha as castas, né? Que era assim formada a sociedade japonesa, né? Em castas. Mas a gente não é isso que a gente queria falar, né? O mangá, ele só representava o cotidiano, né? Ele descrevia apenas o cotidiano do povo, né? Sim, ele era, assim, até hoje, assim, né? Ele tem essa forte, né, carga de colocar pessoas comuns, né, no papéis de destaque, né? Retratar mais a cultura e o cotidiano do japonês, né? Até uma forma mesmo deles, né, tipo, suportarem a vida à labuta, né? Então, isso é desde sempre, né, cara? E era tão cotidiano que já tinha até começou a surgir a narrativa, né, diferente, muito diferente do que vinha de quadrinho americano. Depois, ele já tinha uma narrativa, mesmo começando lá no Kyoe, né, que são as pinturas, já contava uma historinha, né, como se fossem quadrinhos mesmo, mas com pintura, né. Então tinha todo o início, o personagem começando aqui e terminando de uma forma. Bom, aí vocês vão dar um salto gigante nesse período de 300 anos que ele ficou fechado, que você não teve muito uma evolução do mangá. Ele só retratava o que era aquele momento, né? A cultura própria. Até a abertura do Japão após 300 anos. Que aí você começou a ter novamente uma influência do Ocidente nos costumes do Japão, né? Se tornou crime o samurai, né? Você portar uma espada. O samurai em si, ele não tinha mais função, né, nesse estilo de governo, né? Aí realmente ele virou Ronin. Aí sim, realmente. Não, então você não...
Aí não era nem mais samurai. Se você portar uma espada, você era criminoso. Aí vira ninja. Então, né? Exatamente, né? Tem muita gente que faz essa distinção de samurai e ninja, né? Que não são a mesma coisa, mas errado. O ninja é um samurai que se tornou assassino, né? Que se especializou numa coisa. Então quer dizer que antes o samurai não matava? Não, é diferente. Você matar, você tinha uma honra. Eu tô zoando. Você tinha uma honra, você seguia um código. O ninja ele não segue, ele não tem um código de honra. Ele só recebe pra matar, né? Entendi. Não, só tô. É quem pagar mais. Tô sendo babaca só pra. Não, sim, só pra dar assunto, né? Então, aí com essa abertura do Japão para a industrialização, ele nesse período ele começou a crescer muito, né? E começou ele viu que dentro do Ocidente, aliás, do Oriente, ele podia ser uma forte mão ali, né? Um líder, né? Porque até então você tinha países que não eram fortes, como a China, que ela estava sendo muito castigada, né? Em conflitos com a Rússia, com aquela região, né, que era conturbada. E o Japão, ele começou a se desenvolver muito rápido. Ele começou a ter acordos com os Estados Unidos de vendas de tudo que é produto, até industrial mesmo. Começou a se industrializar também. Isso, então ele pensou que ele tinha essa coisa da pureza, né, do sangue do japonês, né, que ele se considerava entre os povos orientais ali da China, da Mongólia, da Coreia, como um povo puro, né? Eles acreditavam que eram filhos do Deus, né? É isso, exatamente. Tinha essa coisa do divino, né? Divina, isso, valeu. De origem divina muito forte dentro deles, né? Até hoje eles acreditam que o imperador ele é de origem divina mesmo, né? Diretamente, né? Então você tem, né? Com certeza ainda muita linha de pensamento nesse sentido, né? Não. Até hoje acho que o Papa é divino, pô. Não todo mundo, né? Mas é mais representativo, né? E aí quando ele quis, né, tipo, ser esse braço forte do Oriente, foi aí que ele começou a se expandir o território, que ele começou a invadir a Manchúria, a China, né, a Coreia. Mas peraí, deixa eu entender, esse ponto que você está entrando já é pré-guerra? Pré-guerra, porque foi a partir da industrialização que ele se construiu muito rápido, ele começou a ver que ele poderia expandir seu território para esses outros países que, na visão deles, não era tão evoluído quanto eles. Eu só posso dar uma voltada, sei lá. Que assim, a gente deixou de mencionar um cara ilustrador, né, japonês, né, foi influenciado até pelos dois ocidentais que a gente mencionou, que ele que meio que denominou o seu próprio trabalho de mangá, que até então ele era informal, né, você denominar as coisas como mangá, porque não estava estabelecido, né. Então esse ilustrador, ele que foi influenciado pelos dois chargistas que a gente já mencionou, Rakuten Kitazawa. Certo. É isso aí, Fernando? Tá certo, Rakuten Kitazawa. E que, assim, ele foi bem influenciado por esses chargistas, né, e que de fato denominou seu próprio trabalho como sendo um mangá. Então eu achei interessante, antes da gente entrar nesse ponto do pré-guerra, mencionar essa pessoa, que provavelmente alguém ia nos corrigir depois. Então foi ele que estabeleceu o termo mangá como mesmo, né? Como um produto, né? Isso, como o próprio trabalho com esse termo. Bom, né? Então, aí voltando pro contexto da pré-guerra, ele já estava em guerra com a China e tudo, né? Mas quando ele entrou pra Segunda Guerra pro eixo, né? Aí o quadrinho, o mangá, ele teve que parar, né? Tipo, todo o esforço de guerra que você tinha agora era voltado pra guerra, né? E o quadrinho, na verdade, só ia ter quadrinho de guerra mesmo, né? Isso, ele só tava agora mostrando os ideais da guerra, né? Ele era manipulado, controlado pelo governo, né? Pelos militares. Acho que mais para colocar o povo como, né, dizer né? Para o povo que era necessária aquela guerra, né? Provo. Da hora, essas expressões novas. Provo. Então, e o mangá ele deu essa freada, né? Então você não tinha
a evolução, né? Ele parou, ele ficou... Só que assim, interrompendo, não foi uma parada brusca, assim, né? Na verdade, assim, nessa pré-guerra, antes da guerra, de fato, né? Os mangás ainda eram produzidos, né? Só que assim, como teve essa efervescência militar, né, no país, essa, digamos, necessidade de alguns, né, da guerra, eles não viam com bons olhos a produção de mangá, porque o mangá ele é muito fantasioso, ele tirava as pessoas da atenção, daquela necessidade, né, que eles tinham, que eles queriam passar. Então o mangá foi sendo diminuído e foi desvirtuado, conforme a gente falou, você disse agora, né, que ele foi voltado para outro tipo de assunto, né, que voltou para o esforço de guerra, digamos assim, né. Isso. Enquanto lá fora, só para dar um parâmetro, por exemplo, a Marvel e a DC, ela usava os personagens dela para enaltecer a guerra, mas assim, você ainda tinha, né, as histórias comuns, né? Não foi só pra isso que serviu lá fora, mas no Japão... Dentro do contexto, isso, né? Você tinha o Capitão América, inventado o Capitão América, você tinha o Super-Homem batendo no Hitler e no Stalin, né? Nessas histórias que era... se você tivesse Super-Homem, você já tinha guerra. Não tinha como, né, cara? Mas no Japão não, o Japão ele foi fechado como um produto que vai só realmente vender a guerra. Não é só você dar liberdade pra editora de criar você não tem a opção. O cara que desenhava mangá e que não se sujeitava a criar histórias voltadas pro esforço de guerra, ele era tirado daquela função e cara, ele é colocado pra fazer qualquer outra coisa, né? Ele era... Isso, né? É o que se... Ou ia testar bombas né? Que nem... na fábrica de bombas, né? Dar uma marteladinha Ficar que nem o Pernalonga lá, testando bomba. É isso mesmo, cara. Boa! E pense só, daqui a 30 anos eu posso me aposentar. Então, isso foi um período muito, né, obscuro, né, sofrível, cara? assim, né? Putz, cara. Então, aí foi nesse período, assim, que você tinha um jovem, né, que era ficcionado por quadrinhos de desenhar, né, e que viveu a Segunda Guerra, né, que após a guerra, quando o Japão perdeu... Ele não era simplesmente um jovem. O cara era um deus, né? Ele já era um deus, né? Ele era o filho do deus. Predestinado. Predestinado. É o pequeno Buda. Japonês, né? Mangá no caminho, né? Isso, é a mesma coisa. exatamente. Deus do mangá. Com isso, os ouvintes já sabem de quem se trata, né? Que após a Segunda Guerra, né? Que foi o período de reconstrução no Japão, que ele começou a criar os quadrinhos, né? Começou a se interessar em desenhar, né? Que é o nosso deus do mangá, Osamu Tezuka. Isso aí. Isso é fera, hein? Isso. E ele retratava, né? Ele começou retratando o esforço de guerra, né? Tanto que as suas criações, por exemplo, sempre tem uma analogia, né? A se reerguer, né? Após algum flagelo na sua vida, né? E também sobre o novo mundo que estava se abrindo, né? Eu acho que o Astro Boy é um exemplo disso, né? Que ele é um robô, né? Ele é a nova era do Japão, né? Sim. Tiveram várias obras relacionadas a isso, né? Tanto no mangá, como depois foram lançadas séries com Godzilla, que a gente falou outra vez. Tudo voltado à guerra e essa tecnologia toda que estava vindo e a destruição, né? Dar um parecer assim prévio do Osamu Tezuka, né? Porque a gente vai tentar não se aprofundar muito, porque provavelmente a gente vai falar nele num episódio específico, né? Mas, com certeza, mas dá assim, uma prévia assim, na verdade, assim, sobre um produto que é um subproduto que depois foi trabalhado e se tornou de fato o mangá atual, né? Que eram, o Fernando pode me ajudar na pronúncia, o Akai Hon, é assim que se pronuncia? Akai Hon, isso. É o livro vermelho, né?
Isso. Como o Japão foi devastado, né, pela Segunda Guerra Mundial e as forças americanas ocuparam o território japonês, né, e influenciaram de outras formas a cultura também, né, mas os mangakas, né, os caras que produziam histórias em quadrinhos, né, que na época acho que nem eram dominados mangakas, mas era de outra denominação. Não, eu acho que você pode falar, porque era mangá. E mangaka quer dizer o cara que faz mangá, então... Não, mas então aqui na época não era mangá de fato, né? Eles produziam a Kairon, né? Então, eram coisas mais vagabundas do que o próprio mangá, digamos assim. Não, então eu acho que esse termo, eu não sei, eu posso só dar a minha opinião. Eu acho que é só um termo pra você dizer o estilo da a publicação que era mais barata. Mas o estilo das histórias era mangá, entendeu? Ah, você diz a comunicação, a narrativa. Então, porque é a mesma coisa da questão do Pulp Fiction, né? Que eram só revistas feitas de papel barato, né? Eu acho que é o mesmo conceito, né? Não deixa de ser um comics. Só que ele tem esse nome por ser, né, exatamente derivado de um papel barato. Eu não sei, eu creio que seja isso. Eu também acho que é a própria forma de publicação, né? De ser uma coisa mais artesanal, talvez, né? Você não tem uma editora, né? Uma coisa mais... Então, assim, o Osamu Tezuka, ele era um autor de Akairon, né? Ele produzia Akairon e se desenvolveu ali, né? Todo... Assim, lógico que ele tinha coisas antes, né? Mas, assim, isso foi uma coisa muito forte, assim, na carreira dele, para ele posteriormente se tornar o deus do mangá, né, cara? Então, assim, esse conceito eu acho que o Fernando que vai me ajudar nessa ideia agora, que eu vou elaborar. Que esses Akairon, eles eram livrinhos que continham várias histórias, não era isso, Fernando? Sim, são várias histórias de vários artistas, né? É o que acontece ainda hoje, não é? Só que hoje as famosas revistas Shonen Jump e tal, as revistas mais famosas. Então, mas isso é o nome da revista, né? Shonen Jump. Akairon não é o nome de uma revista, é o nome de um conceito, né? De um tipo do livro, não é? Seria quase como um fanzine, sei lá, que é produzido por autores, mas não tem uma publicadora, entendeu? Porque acho que seria isso. Eu acho que seria, essa é mais ou menos a ideia. E se você for ver, então eles mantêm o mesmo conceito de criação de história até hoje, né? Porque eles vão publicando, eles pegam, reúnem várias histórias num formato, numa revista, e veem o que vai dar mais certo, e aí que sim você tem ela publicada, né, encadernado, isso. Até no sentido da própria publicação, porque se você pega esses Akairon, eles eram revistas, assim, bem acessíveis, né, pra massa mesmo, né. Então, bem diferente das antigas, que era Charges, que consumia mais elite, né? A elite, né? Esse Akairon, ele ficou mais aberto. Com certeza. Era uma coisa que era um material barato, né? E se mantém... porque você não tinha dinheiro mais, né, cara? O Japão tava todo fudido, tava sendo reconstruído. E essa revistinha valia uns míseros centavos. Não sei se seriam centavos que falam em yen. Tem centavos? Que devia ser uns bilhões lá, né? Então. E se mantém até hoje, você não tinha nem uns bilhões de ienes, né? Então, aí, tipo, era barato mesmo. Aí qualquer um consumia, né, cara? No sentido pras revistas. Os caras estavam vendendo sashimi pra comprar... Caraca, deu interrupção agora, foda. Ai, caramba. Então, só desvirtuando a história, mas pode ir. Então, eu acho que a partir dessa cultura, né, que a minha opinião é que ele é o que você tem hoje, esse mesmo cenário, né, de publicação. Você tem várias histórias publicadas num papel barato, que acontece ainda hoje, e a Shonen Jump é uma delas. Shonen Jump. A Shonen Jump, eu acho que é isso, né, cara? Não se preocupe, a gente tem edição. Tem edição, A edição vai ser uma pronúncia saxônica, cara. É o mesmo esquema da publicação barata também. O pessoal pega, lê, joga fora. Exatamente, para ser reaproveitado e ser criado outro material em cima daquilo. Os caras, isso é bem legal, né? Os caras depois compram as edições
com as próprias histórias fechadas e tudo, que realmente coleciona mesmo. Então, o conteúdo das histórias era isso, né? Sobre a reconstrução, né, cara? Sobre você... era sobre o pós-guerra, né? Dentro do espírito do japonês, né? Sim. Pra fortalecer mesmo o povo, né, cara, que foi massacrado, né? Por a Segunda Guerra Mundial, o país foi, né, literalmente obliterado, sim, né? Cara? Os caras não tinham nem exército mais, destruído. né, velho? Os caras não tinham nada. Ocupado por forças estrangeiras, né? De fato, né? Bastante. Como aconteceu na Alemanha. Isso, e o povo sentia a necessidade de ter uma coisa cultural deles, né, cara? Uma coisa... fortalecia o espírito mesmo japonês, né, cara? E que retratava os medos, as necessidades, os sonhos, né, que eles tinham praticamente perdidos. Né? Então, é a partir disso que veio o Tezuka e ele estabeleceu o que é a base do que é o mangá que a gente conhece hoje, né, cara? Com aquela influência que ele teve ocidental de Walt Disney, sobre aquele tipo de narrativa, né? Mas a partir dessa influência que ele começou, que nem a gente voltando, pra você ver, ó, a gente tá voltando, a gente tinha falado sobre influência, né, do Ocidente no material, que aconteceu na área feudal e tá acontecendo de novo, né, cara? Que maluquice, tipo, aí ele estabeleceu o que a gente conhece como mangá hoje. Sim, né? Uma coisa que o mangá que a gente conhece hoje que completamente influenciado pela cultura norte-americana, especificamente da Disney, né? É muito louco isso, né? Então, tanta influência que Kimba, né? O que será, né? Será... Isso aí é polêmico. Depois a gente pode fazer. A gente depois entra nesse assunto num episódio específico, hein, cara? Os olhos grandes também. Vamos. Tem uma ponta no Então, os olhos grandes vêm da Disney. Pra você ver, cara, tipo, você tem essa porra de todo mundo falando, é japonês, olho grande, janela da alma, não sei o que. Porra nenhuma! Aí esse negócio do Walt Disney que fazia o Mickey com olhão e trouxe, né? Não, mas tem outra coisa também, né? O próprio desenho limpo, né? Pode perceber que. Lógico que tem alguns mangás que tem nível de detalhe de personagem que você puta que pariu, né? Mas assim, você pegar a grande maioria, assim. São desenhos muito cleans, limpos. Você encontra mais detalhe mesmo nos cenários, né? Exatamente, sim. Todos os desenhos da época praticamente eram assim, bem limpos, né? Todos os mangás que vieram com Tezuka eram nesse esquema, né? Bem limpos, fora então. aquele que influenciou muita gente. Teve muito artista que veio trabalhar pro estúdio dele, né? Que foi influenciado, né? Então. A partir dele mesmo, que isso que fala que ele é o deus do mangá, né, cara? Porque ele estabeleceu o que vai ser o mangá agora. Ele que ditou, né? Sim. E a partir disso, do que ele fez, começou-se a ter várias influências, vários artistas, né, cara? E até assim, ele até que meio que criou um processo, né, de criativo mais rentável, né, cara? Que você não precisava criar personagens mega detalhados, aquelas... Cada quadrinho, né, uma obra de arte de detalhismo, não, ele simplesmente era uma coisa que era bem forte no conteúdo narrativo, né, na história, no conceito, e os desenhos eram bem simples, então era, digamos assim, né, era fácil de ser produzido em comparação ao que era feito antes, né, que era bem detalhistas, né. Exatamente. E ele também teve esse amor que ele tinha por animação, né, por Walt Disney e tudo, depois que ele criou o estúdio dele e começou a fazer as animações, né, mas isso é um outro papo, né, já é animação e tal. Isso, aí pra você ver como teve a influência que foi no mundo inteiro, né, cara, até no Brasil. A Turma da Mônica é inspirada no... totalmente. Ou vice-versa, né, quem sabe. Ele foi amigo pessoal. Né, eles eram, de fato eles eram amigos, né, cara, isso não tem como negar. Eu sei que a Turma da Mônica tem um olhão, será que... Então, então, né. Eu não sei a que nível é essa influência, né, mas tá ali. Bom, fica pro próximo. Então depois a gente se aprofunda mais isso, né.
Bom, aí surgiu o mangá contemporâneo, né? Com as publicações que a gente conhece hoje, né? Foi aí que ele começou o boom, né, no mundial. A partir da ideia do Tezuka, que começou a ter essa forma de história diferenciada, que até hoje é assim, que começou o mundo começou a se interessar por esse produto, né? Acho que era mais curiosidade do que boom mesmo, né? Não era um produto mega vendável, né? Era assim, pô, o que os caras estão fazendo lá, né? Tipo, diferente e tal. No começo não era isso, né? Eu acredito que, assim, o mangá, ele só ficou famoso no resto do mundo pela animação. Isso mais ou menos anos 70, 80. Pela animação, né? Verdade. Esse é um ponto assim, mesmo, no porque... resto do mundo, tipo, aqui no Brasil, você tem até os A gente só tá falando de mangá pela animação. Então, assim, o boom que eu digo, né, é mais recente também, sim, né? sim. Ele é a partir da década de 80 para 90 já, né? Que aí sim você tinha publicações de mangá no mundo inteiro, né? Porque Tezuka é da década de 50, Astro Boy e tal, né? Que ele fazia o mangá, depois ele começou com a animação. A animação é mais fácil de você difundir ela, né? Aí sim, aí começou-se a se espalhar o que era o tipo de narrativa que você tinha pela animação, né? Culturalmente, o que era o Japão. Depois que você criou-se interesse pelo que é, aí sim você começou-se a ter não só o mangá, mas toda a cultura japonesa começou a ser devorada, né? Ser consumida pelo mundo, Sim, né? de fato se tornar um produto, né? Isso, eu acho que no Brasil você pode dar muito crédito ao imigrante, né, cara? Que após a Segunda Guerra, que o Brasil abriu as portas para a imigração, que você teve um crescimento muito grande da cultura... Não, dos orientais, eu quero usar... Sansei ou Nisei? Como é que é? Tem os dois. O Sansei Não, eu sei que você é filho da puta. O cara que veio do Japão... eu nunca lembro. O cara que veio do Japão e chegou no Brasil. é japonês. É verdade, Roger. Então, tá bom. Caralho. Não seja burro! Você quer dizer dos filhos dos Porque caras eu tô que confundindo. vieram? O Nisei é filho e Sansei é filho do filho, Tipo, né? é só você pegar uma contagem japonesa, né? San é 3, Ni é 2, aí você coloca o Sei, entendeu? É a geração. Porra, mano, valeu, obrigado. Você podia ter feito isso no começo, mano. Então você tem o japonês, pronto, melhorou? Você tem o japonês que chegou no Brasil e começou aqui, né? Eu acho, né? Que ele começou a partir disso divulgar aqui, né? Não de que ele chegou mostrando o que era o mangá, mas como ele consumiu aqui, né? O que veio de lá. Assim, eu acho que assim, quando eles vieram pro Brasil, na verdade, assim, eles não tinham intenção nenhuma de estabelecer-se, né? Eles, na verdade, eles queriam enriquecer, fazer dinheiro para voltar pro Japão. Né? Isso, assim, essa é a cultura que foi perpetuada, porque no Japão era aquele período pós-guerra, tava uma merda, então vamos para outro país então tinha o sentido completo, né, cara, eles vinham, tanto que vieram em barcos fodidos pra cá e tal, e eles, na verdade, eles não pretendiam se estabelecer aqui no Brasil, mas de fato ocorreu. E assim, eles viam necessidade de não perder a identidade japonesa, né? Então o que eles faziam? Eles importavam do Japão mesmo esse tipo de publicações, né? Para manter manter a cultura e a forma como o japonês é educado, né? Então as crianças eram desde pequeno tinha influência do mangá, assim, liam o mangá, né, desde pequeno e tal, e quando vieram pro Brasil eles tinham essa necessidade de se manter essa tradição, né, pra não se perder a identidade, eles né. usavam o mangá como forma de aprendizado, né, tinha cartilha em forma de mangá, né. É assim até hoje, né, cara? Com certeza, então. Tanto que tem escolas, né, privadas que não se fala um pingo de português, né, cara, é completamente japonês, né, pra se manter mesmo a tradição, né. E não se oxigenar, né?
como outras culturas se miscigenaram no Brasil. E assim, esse grupo que estava consumindo, né, ou dizendo assim, se estabeleceu no Brasil, e a próxima geração, então, eu vejo que a próxima geração, que são filhos desses japoneses, que aí Fernando, Nisei. são os Niseis, aí o código de edição colocou que eu sou espertalhão, que só eu falando de Nisei, que eles começaram como eles já tinham um apreço mais pela convivência, né, com o brasileiro e tudo, começou a se divulgar, né, cara? Eu acho que foi mais ou menos assim que surgiu no começo no Brasil, né? Sim. É a minha visão, cara. É totalmente da minha cabeça, não foi pesquisando nenhuma. Digamos que é uma das coisas, né? Eu acho que são vários fatores, né? Descendentes vieram os artistas mesmo de mangá, né? Que você teve, assim, nos anos 50, 60, se não me engano. Vieram uns artistas de mangá aí até formar uma sociedade realmente de mangá, que é a Brademe, né? Mas a gente pode falar depois. Esse é outro capítulo, né? É outra coisa. Mas beleza. Eu acho que assim, eu posso citar uma coisa bem importante, cara. Uma coisa que eu não sabia mesmo, assim, e eu acho que faz parte dessa coisa dos Niseis, não. Né? Não posso falar? Perguntou? Fala aí. Agora foi difícil. Não, então, seguinte. Acho que um desses camaradas aí é o Cláudio... Peraí, deixa eu achar o nome dele aqui. Cláudio Seto. Isso, Cláudio Seto. Seto? Olha, esse nome não é meio estranho, hein? Sabe por quê, Roma? Eu não sei se você lembra daquele mangá que a gente lia. Então, eu considerava mangá. Qual? Que era o Samurai. Ai, caramba. Como é que é? Cara, isso daí. Caralho, o Samurai, como é que é? Não, tá, mas... É no espaço. Me manda aí alguma coisa? Manda o link. Caralho, vou achar agora, peraí. Então, o traço do cara, é extremamente, assim, sabe? Influenciado. Não influenciado, pra mim era mangá até hoje, sabe? Era no estilo do Kamui, estilo do... Ai, cara. Do Lobo, cara. Tô lembrando. É muito... Parece Lobo Solitário, mas... E eu descobri... Caralho, que porra. Peraí, tô com vírus aqui. Não manda o link com vírus não, obrigado. Viu? Eu entrei no Google The Way. Se você colocar o nome dele no Google, mostra os trabalhos, umas partes dele. Ah, é? Coloca o nome Isso. dele. Eu vou colocar aqui, mano. Cláudio Desculpa Seto. aí, cara, mas deu um erro aqui. É Marcelo? Cláudio Seto. Yeah? Fábio? Como é que é? Cláudio Seto. Cláudio Seto? Caraca, mano. Cláudio. Já tá O zoando cara a ganhou vários gente, né? prêmios aí. Acho que morreu em 2008, hein? Na verdade. Ah, ele morreu Morreu em agora? 2008. Recentemente. Caramba. Agora não, mano. 5 anos já. Lembrou desse quadrinho? Peraí. Caraca, o cara morreu no... Ah, cara, Centenário. lembrei. Pra mim era mangá, cara. Pra mim era mangá, cara. Eu lembro disso Assim, aqui. tipo, A gente achava que era mangá. é mangá, né, de certa forma, mas pra mim que era internacional, lá do Japão. Só... Caraca, mano, você explodiu minha cabeça agora, velho. Publicado no Brasil. Caramba. no E Brasil, é porque cara. assim, a história é totalmente samurai, né, velho? Então. O cara tinha Por isso que eu falei, um caralho. animal pra fazer isso. Tipo, caralho, não acredito, cara. O cara manjava muito tempo. Puta que O pariu. desenho é bom. Caramba, mano. Muito bom mesmo, cara. A história era bacana, eu lembro E disso. assim, ele sofreu muito com. Pelo que eu li da história dele, tá? Ele sofreu muito com. Aqui no Brasil também, coitado, né, cara? Veio do Japão pra cá, né? Pra melhorar de vida e acabou pegando a época da ditadura, que teve muita censura, muita. Puta, Então, é verdade. faz parte cara. da história do mangá no Brasil, né, cara? Então a gente tem que agradecer o cara aí, né, pelo tudo que ele fez por nós aí. A gente pode fazer Todas depois essas um obras especial pro magníficas. cara, né, velho? É, com certeza. Porque a gente entrou nesse papo de Nisei e acho que é notório o papel dele. E fala de Brasil sobre fazer influência, né, cara? Tem tudo a ver. Com certeza. Bom, então, cara, a difusão dos mangás no Brasil, né? Como é que foi acontecer? Quando as editoras começaram a criar atenção sobre o que estava sendo feito lá fora, lá no Japão, e trazer isso pro Brasil. Eu lembro que, acho que uma das publicações mais famosas que teve foi o Akira, né? A editora Globo. Teve o Akira, teve aquele... É porque o Akira ele veio do americano, né? Ele veio, acho que veio vendido pra cá como quadrinho, como HQ, né? Você acha que então eles venderam como sendo uma coisa ocidental mesmo? Porque vinha colorido pelo americano.
o sentido de leitura americanizado, em formato americano. E os próprios traços, né, são mais realistas, né? Então os caras não olhavam assim, não tinha aquele preconceito inicial. Né? Isso que você falou é verdade, né? Tipo, não tinha um estranhamento grande, né? Porque a pessoa já estava acostumada a ler do que estava entrando, né? Tava colorido, tava, né, tudo bonitinho, tava ordenado, né, os quadrinhos, né? Então não tinha estranhamento. Mas teve muita publicação na época que vendia em formato americano, né? Tinha o Lobo Solitário também no começo dos anos 90, o Kamui. Lobo Solitário, a Espada de Kamui, pô, é muito bom. Maia, Garota Sensitiva. Essa eu não... Era uma medida de poderes psíquicos, né? Só que todo formato ocidental, não eram coloridas, né? Era tipo formato ocidental, assim, vendia como mangá, mas aí foi o começo, né? Esse negócio de publicar aqui com sentido oriental mesmo, de leitura, foi só recentemente, né, cara? 2000, a partir de 2000 e pouco, cara. Até então tudo era. Eu lembro que o Urama, que foi publicado aqui no começo, Animangá era sentido ocidental. É, porque era o formato americano que eles compravam, né? Que era lançado lá mesmo. Assim, mas eles podiam virar se eles quisessem, né, cara? Só espelhar. Mas é que o público não tava acostumado, né, cara? Você tinha o grande público. Mas acho que por causa desse finalzinho dos anos 90, não sei, mais ou menos 95 pra cima, que começou a ter mais revistas de informação de mangá, o pessoal começou a conhecer mais o que era, como que ele era apresentado no Japão, pra poder em 2000 chegar uma editora e falar, não, vamos lançar um formato original porque a galera tá curtindo, entendeu? Porque aí o pessoal começou a consumir também a cultura, né, cara? Não foi só a arte, né? Sim. Que é o mangá, o quadrinho, mas a cultura em si toda, né, cara? Desde do que era o samurai, desde a forma do japonês se comportar e o estilo de vida, tudo, cara. Aí sim o pessoal começou a criar gosto do todo o estilo, né, cara? Tudo que era a essência japonesa. Aí sim o pessoal começou a abrir, tipo, ver coisas diferentes, né, cara? Publicações diferentes, diferenciadas. E assim, eu vejo também que essa maneira também deles manter essa identidade no mangá lançado no Brasil também servia para os próprios japoneses, né, que viviam no Brasil também, porque os caras, sei lá, se sentissem necessidade de comprar um mangá importado, né, cara, saía bem mais caro. Então, tendo essas publicações, digamos assim, mais baratas, né, cara, eles englobavam um público maior, né? Os próprios niseis e japoneses, se soubesse falar português, né? Então, ou ler português, né? Então, eles manteram essa identidade para pegar justamente os públicos, né, cara? Bom, então é isso, né, pessoal? A gente saiu do começo do mangá e chegamos aqui no Brasil. Agora, a partir daqui, eu acho que já é o território. A gente deixa para um próximo episódio, para a gente se aprofundar mais como foi o cenário que começou aqui no Brasil até hoje, né? Eu acho que é muito conteúdo pra gente colocar aqui junto, misturar as coisas. A gente começou lá no Japão, acabou no Brasil, sabe? Passou pelo mundo inteiro. Então a gente para aqui e continua no próximo, né? Isso aí. A gente só explicou como foi o mangá, né? O que acontece, como o mangá chegou até aqui. Tá certo. Então deixa seu comentário aí, cara. Você que tá ouvindo, você leitor, que acessa o nosso... Porque nós temos um site também, né, cara? Não é só podcast, não é só Facebook. Curta lá, falando nisso, né? Curta o Facebook, nossa página lá, mas, cara... Compartilha, mostra pro cachorro. Faz o que você acha melhor aí. Isso, pro vizinho. A gente tem essa filosofia aí. Então. Cara, porque assim, você ajuda muito a gente em continuar, né, cara? Porque o feedback seu é o que vai dar energia pra gente continuar, porque a gente, senão não tem sentido, né? Se a gente fica, não tem gente gostando do que a gente tá fazendo, não tem por que a gente continuar, né? E assim, cara, se você tem um vizinho chato que ouve funk, cara, põe o nosso podcast pra ele ouvir. Deixa bem alto. Porra, põe nas alturas, cara. Põe nas alturas. Exatamente. E comenta aí, cara, deixa o que a gente deixou passar, se a gente falou alguma coisa que não tá certo. Só seja bem educado, por favor, não provoque nenhuma discussão que seja irrelevante também, sabe?
senão vai ter troco. Que isso, queremos nosso público também é excelente. usar de Os últimas caras consequências. sabem o que estão falando. Então, e você pode acessar o nosso portal de conteúdo, porque a gente já pode chamar de portal porque a gente está trabalhando em vários tipos de segmentos diferenciados, né? Dá É um uma olhada portal lá. porque o cara entra e sai. É isso aí. Tô zoando. Filha da puta. A gente tem artigos lá que tá certo, a gente começou agora, mas já tem bastante coisas interessantes. Dá uma olhada, comenta, por favor, dá um like, vai no Facebook, indica pra todo mundo. E uma coisa importante, Rômulo, cara, se você produz, cara, alguma coisa, É verdade. entre em contato conosco. Então, a gente tá abrindo espaço A pra... gente não vai te dar nada, mas pelo menos um lugar pra você poder publicar seus conteúdos, né, centralizar tudo e assim, você vai ter certeza que o público certo vai estar vendo o que você está produzindo, né? Não vai ficar navegando no mundo. Então, cara, se você tem alguma coisa aí legal que você produz, anime não, desculpa, vídeos, fanzines, até mesmo vinhetas, né, pra internet, cara, entra em contato aí. Pode ser que a gente possa ter um projeto legal também. A gente tá aberto a conversas, né? Então, a gente tá abrindo esse espaço aí pra você que ouve o podcast, você vai poder divulgar pra pessoas também. A gente tá criando pessoas que sabem que gostam da mesma coisa, então você vai estar divulgando pra pessoas que você sabe que tem interesse, né? Então se você tem um canal no YouTube, se tem um fanzine, se tem um clube, se tem... Se você é sei lá, cosplayer, se você é cosplay, tiver um projeto bacana, se você tem uma pet shop aí... Se você tem um bar, qualquer coisa, cara. Se for um produto bacana que... um bar que, só toca... as ideias no ar. Tem um karaokê. Um karaokê, um bar que só serve... sei lá, que já foi... Saquê? Pô! Não tem coisa, divulga, cara. Se for um lance bacana, com certeza a gente vai lá pra verificar se realmente é um lugar legal, a gente vai indicar aqui, cara. Puta, agora eu queria ir nesse bar, hein? Caralho. É uma ideia, eleitores aí, ó. Uma ideia, hein, ouvintes. Aí, uma ideia que pode surgir, quem sabe, né? Tem que registrar, hein? Vai que alguém faz mesmo. Qual seria o nome? O nome, cara? Quem é que bebe pra caralho? Japan Drinks. Japan Drinks? Tudo a ver, né? Que genérico, né, velho? Então beleza, acabou, gente. Falou. Falou, até mais, pessoal. Falou, até mais. Show! Apesar que tem aquele bar que você é atendido pelas meninas vestidas de Lolita. Mas esse eu não ia não, hein? Por quê? Mas não é mina não, é homem, cara. Eu vi, pô. Você tá doido, cara? Não é isso não. É homem vestido de mulher. Aonde isso, velho? Vocês nunca viram. Pô, passou no jornal esses tempos atrás aí. Aí, Fernando curte. E Fernando, você pegou no meio da história, hein? É o que o Fernando curte, você não tá ligado. Não. Você tá maluco. Tô zoando, o cara vai querer me matar depois. Tá maluco, cara. Você não vai pro Pô, ar, hein? essa pode fechar, né, cara? Peraí, vocês estão falando pra mim ou pro público? Não é pro público, né? Ah, tá, desculpa. A gente já entrou no clima de podcast, mano. Ah, beleza. Pode pausar aqui? Pode. Não, peraí. Pode. Pausa aí.